a nossa live é com o Henrique Breda, o gestor da Alaska. O Henrique, ele é bastante conhecido aí nas redes sociais, além de ser o gestor da Alaska, e ele também faz um baita trabalho educacional ali no Instagram e no Twitter. Recomendo todo mundo aí que não segue o Henrique ir lá dar uma olhadinha. Ele está sempre postando material educacional com uma baita qualidade. Então, Henrique, a gente sempre começa aqui a nossa live apresentando o nosso convidado, mas eu acredito aí que dessa vez a gente possa dispensar essa apresentação inicial. E eu queria começar a live pedindo para te explicar um pouco a diferença entre as estratégias dos dois fundos, o Alaska Institucional e o BDR. E aí a gente vai conversando um pouco sobre o cenário, tá bom? Tá ótimo. Assim, a gestora começou com um único fundo, que é o BDR, onde está a maior parte do dinheiro dos sócios, né? Por que a gente chama BDR? É porque é obrigado a colocar no nome as 3 letrinhas BDR para a gente ter a opção de investir em ações estrangeiras que sejam negociadas aqui na Bolsa Brasileira. A gente usou essa possibilidade em 2014 e 2015. A gente tornou o fundo BDR em 2013 ao ver os Estados Unidos com ações muito baratas e aqui no Brasil caro. E aí a gente queria ter a possibilidade de fazer isso, o jeito era mudando o regulamento do fundo e tal, e assim a gente fez. E quando a gente chegou no final de 2015, vendo o Brasil assim, extremamente barato em dólares, a gente voltou para 9 mil pontos em dólares em janeiro de 2016. Só para você ter uma ideia, em 1997, o Brasil era 12 mil pontos em dólares. Ou seja, quase 20 anos depois, o Brasil estava abaixo de 97 do ponto de vista nominal. Então, o investidor americano que investiu no Brasil, em dólares, ele estava perdendo depois de quase 20 anos. É um negócio meio exagerado. E para poder ter a possibilidade de ganhar essa valorização em dólares, o fundo tem que poder ter esses outros investimentos, né, em câmbio, em juros. Então, a gente abriu o mandato do fundo para poder ter esse tipo de investimento, adicionou risco, adicionou retorno ao longo de 2016, 17, 18, 19. Em 2020, tirou muito retorno. A gente zerou essas 2 estratégias, que é os juros e o dólar combinado. Ficou uns dias com o fundo puramente em ações. E depois, uma ou 2 semanas depois, a gente começou a voltar devagarzinho com alguma coisa no câmbio, bem pequeno, e algumas opções que tendem a melhorar a performance do fundo se a bolsa subir aí em 2 anos. Então, o BDR ele tem um mandato super aberto. Já o institucional, por demanda de fundações e de investidores que já faziam investimentos em outros ativos, mas queriam que a gente só fizesse ações para eles, seedaram o fundo, montaram o fundo para a gente. A gente montou em 2017 o institucional, se não me engano, em fevereiro. E o institucional, que é long only, puramente de ações, ele deu origem a 4 fundos de previdência que a gente tem. 2 com a Icatu, quando começou, e 2 com a XP. É um par, um é para público geral, outro é para qualificado, e replica a estratégia do institucional. E a carteira do institucional, a carteira de ações, é igual à carteira do Black BDR, se a gente tiver ações brasileiras, né, que é o caso. Mas se lá em 2027 a Bolsa Brasileira virar vedete no mundo, virar moda, o pessoal que acha que nunca acontece, mas de vez em quando o Brasil vira moda no mundo e exagera extremamente de preço, no BDR a gente vai tender a vender ações brasileiras e procurar outras geografias. Aí o institucional, o máximo que dá para fazer para se defender de coisas caras é vender o máximo que dá, ficar com 33% do caixa, que é o mínimo regulatório, confia, e tentar usar esse caixa para comprar defesa, né? Comprar proteção. Mas proteção para a gente não é para uma eventual queda, né? Que você está se protegendo de algo inesperado. Na verdade, é se proteger de mercado caro. E mercado caro para a gente é outro patamar de preço que
as pessoas que estão chegando na bolsa agora não estão acostumadas, mas eles vão ver esses preços aí exagerados ainda. Demora, mas acontece. Ah, Essa é a entendi. principal diferença. Ah, bacana. Então, Henrique, como vocês estão enxergando esse cenário? Como vocês se posicionaram, né? Porque essa queda acentuada aí pegou todo mundo de surpresa. E como vocês fizeram para se proteger ou readequar a carteira para esse novo cenário? A gente pegou o cenário, né, que veio, caiu no nosso colo e considera nas nossas análises. Então, como que a gente analisa antes de investir? A gente analisa uma empresa e tenta descobrir o quanto que ela vale, qual que é o valor justo dela. Se a empresa está valendo na bolsa, está com cotação, está com preço de 2 bilhões de reais, mas a gente acha que vale 5 bi, a gente investe. Aí aconteceu o corona. Né, fechou a loja, fechou o shopping, a fábrica teve que ficar fechada. Você vai lá e fica reavaliando o tempo todo. Olha, aqueles 5 bi que você achava que valia, continua valendo? Como que está? Na média, as, as, as empresas perderam valor. Na média, algumas até ganharam, mas na média perderam. Então você tem os dois extremos. Você tem aquilo que não perdeu nada, tipo a Vale do Rio Doce, continua exportando minério, mesmo nível de preço, mesmo volume. O dólar até subiu, se bobear, está valendo mais. O valor justo dela. Suzano é outra, né? O câmbio melhorou, o preço da celulose subiu. A Rumo está exportando, está conseguindo transportar até mais volume do que estava fazendo antes, safra recorde de soja, tal. Então, essas empresas estão valendo igual o que estavam antes do Covid ou até mais, né? E tem o lado que teve destruição de valor. Então, eu gosto de usar muito o exemplo da Lojas Renner, porque ela é bem conhecida. Fechou as lojas. Fechou loja, você não tem receita, não tem lucro. Então, você tem um ano de 2020 já totalmente comprometido. Então, o faturamento esse ano, janeiro foi muito bom, fevereiro já ficou esquisito, março fechado, abril fechado, vamos imaginar que vai ficar mais maio e junho. Você vai ter pelo menos um terço do ano que não vai faturar nada. Então, pelo menos 33% a menos de receita. Como o resto do ano vai ser fraco e tal, vamos supor que seja metade do faturamento. O lucro líquido foi para o saco, né? Foi para zero, foi para negativo e tal. Então você mata um ano quase. Quase que você mata um ano de uma companhia. Se você matar um ano de uma companhia, quanto que ela perde de valor? Bom, se a companhia só tiver 2 anos de existência, ela vai faturar esse ano, faturar 2021 e fecha. Bom, aí ela perde 50% do valor, né? Mais ou menos, né? Você perdeu um ano de 2. Mas a Renner, quanto que ela perdeu de valor pelo fato de 2020 ficar bem pior? Aí você vai olhar as companhias que estão sofrendo, de fato, a crise, porque fechou loja, fechou shopping, a fábrica está produzindo menos do que o esperado, a perda de valor fundamental varia de companhia para companhia, mas é alguma coisa entre 5% e 10%, não é muito mais do que isso. Então, aqueles 5 bi que você imaginava que a empresa valia, agora ela está valendo 4 bilhões e meio, perdeu 10%. Estava valendo, o preço estava 2 bi, você achava barato, o preço caiu para 1 bi agora. Então, o preço está 1 bi, você acha que vale 4 bi e meio. Você compra o quanto der, né? Então, assim, o que a gente fica vendo é qual que é o real impacto no valor de uma empresa, né? Aí tem que ir companhia por companhia. E aí tem algumas empresas, a gente não tem, mas pode ter quase que perda total de valor, que é uma companhia aérea, por exemplo. Ela não vai deixar de existir, mas o patrimônio líquido dela pode ser limpado, né? O que negocia na bolsa é o patrimônio líquido da empresa, né? Então, se você tiver uma diluição, um aumento de capital a ponto de levar essa ação muito para baixo, por diluição, ela não volta para os mesmos patamares de antigamente. Aquele 5 bi que você imaginava que valia, agora ele é dividido por 3, 4 vezes mais ações. Então, isso pode ter uma mudança permanente de valor. Então, são companhias que a gente tende a evitar. Aquilo que
se precisar chamar um capital demasiadamente, muda a base acionária, aí você não tem a mesma referência. Essas aí a gente não tem nenhuma. Então, o que a gente faz é sempre olhando para um binômio, preço e o valor. Quanto que está cotado e quanto que vale. Quanto está cotado e quanto que vale. Esse quanto que vale é a análise que é o que a gente faz. Esse é o nosso trabalho, na verdade. O grosso do nosso trabalho é isso. A gente fica acompanhando as empresas, tentar entender como é que está a geração de caixa, como que são as atitudes delas por conta da crise que elas estão fazendo. Você vê companhias no mesmo setor que tem um comportamento totalmente antagônico. Então, você vê companhia no setor que está com caixa, está líquida, fez uma redução de salário dos executivos, manteve o emprego de todos os funcionários, está conseguindo gerar caixa, está pagando as contas em dia. E aí você vê o concorrente que não está pagando fornecedor, não está conseguindo pagar aluguel e está desesperadamente precisando de aumento de capital, senão quebra. Então a gente fica olhando, a gente tem a chance de ver no meio da crise como que é a atitude dos empresários. E isso a gente embute, retroalimenta a nossa análise. Eu estou falando só da parte quantitativa, mas o que vai fazer, de fato, o investimento seu hoje ser fantástico, muito bom em 10, 15 anos, são as pessoas que estão ali dentro. Então, a Ambev se tornou o que é por conta da turma do Jorge Paulo Lema e tal. A Renner se tornou o que é por conta da cultura que veio lá do Galó. Então, assim, um setor não define o destino de uma empresa, mas as pessoas que estão ali selam o destino dela. Então, a gente acompanha muito as pessoas, atitudes, faz conta, vê quanto está valendo. Então, esse é o nosso trabalho. Então, como que a gente se prepara para uma crise? Você se prepara tendo bons ativos pagando preço baixo. Aí você garante que são bons, então não vão sumir do mapa. O preço está baixo, portanto você não vai ter perda permanente. Mas você não pagou o preço infinito, você não pagou um preço irreal, né? Mas isso te previne de ter queda de 50%, 70%? Não. Não te previne. O mercado joga suas ações lá embaixo. Você não consegue mudar o que vai acontecer com o preço da ação. Mas você consegue mudar a sua atitude frente à queda do preço da ação. Né? Se você comprar lá em cima e vender lá embaixo, comprar lá em cima e vender lá embaixo, seu retorno ao longo do tempo não vai ser bem ruim. Né? Se você fizer o contrário, pode melhorar bastante. Bacana. Aqui no Brasil, a gente tem o talento de ficar criando novas crises, né? Então, a gente está passando agora por um momento de muito ruído político e vocês levam em consideração esse ruído? Ou a que ponto é que esse ruído deve ser levado em consideração numa análise? Olha, assim, o político pode interferir no nosso investimento. Então, vou dar um exemplo. Em 2015, quando a gente saiu dos Estados Unidos e migramos para ativos 100% brasileiros, o fato de ter a Dilma, Tombini, Manteiga, não nos impediu. Então, nesse ponto, não tem problema nenhum. Ativo bom aqui, pode estar o governo que for lá, a gente compra, não tem problema nenhum. Aliás, se você for esperar governo bom para investir no Brasil, você não investe nunca. Vou deixar bem claro, nunca. Então, a gente investiu. Só que tem coisas que não dá, né? Então, empresa estatal, em 2015 não dá para investir, porque o controlador daquela companhia não é racional. Ele não visa a geração de caixa, a criação de valor. Ele usa a companhia para outros fins não republicanos. Aí eu não sou obrigado, não quero ser sócio de uma empresa dessa. Então, aí a política interferiu. Outra coisa, se o Congresso Nacional começa a discutir um novo marco regulatório para a indústria de mineração e eles resolvem fazer populismo em cima do setor de mineração, minério de ferro, elevando muito os royalties, por exemplo, de forma irreal, talvez fique inviável investir na Vale, né, por conta do que estão fazendo ali no Congresso. Então, você leva
em conta o que está acontecendo na política, mas de forma fundamentada, de forma tangível. Agora, assim, olha, vai ter uma votação de uma PEC que pode ser boa para o mercado semana que vem. Eu acho que não vai ser aprovada. Então, vamos vender ações hoje? Não. Isso a gente não faz. Esse tentar adivinhar impacto no preço das ações, isso a gente não faz. A gente tenta estimar o impacto na última linha, na geração de caixa da companhia. E mesmo porque você tentar estimar o que vai vir de Brasília, acertar o que vai vir de Brasília e misturar o que você imagina que vai acontecer com o preço, o que pode ser diferente do que vai acontecer com o lucro líquido das empresas, tem que tomar cuidado para não entrar numa salada. Você vai entrar numa seara onde depois de 5 minutos você já não sabe mais o que você quer. Se você está medindo o impacto no preço da ação, no resultado da companhia, aí você melhor se ater ao arroz com feijão, né? E eu gosto muito gosto muito de citar o exemplo da reação do Luiz Alves naquela sexta-feira, quando o Moro pediu demissão, né? Então, o mercado financeiro parou para ver, a bolsa desabou, aquela coisa toda. Tem impacto no preço? Tem, muito ruído, ruim e tal. Aí eu liguei para o Luiz Alves umas 3 horas da tarde e falei, Luiz, agora que passou tudo, né, cabeça mais fria, você viu a conferência lá do Moro, você viu a declaração dele? O Luiz Alves falou para mim, eu nem perdi meu tempo. Então, assim, quanto mais inexperiente você eu acho, mais você dá importância para ruído. Quanto mais velho, mais bem-sucedido você é no investimento, mais você vê que esquece. Isso aí não vai nem perder tempo. Deixa eu olhar um balanço aqui e uma nota de rodapé de um demonstrativo financeiro que eu ganho mais. Então, impacto político tem que ser mensurado, de verdade. Ruído faz parte. Acho que a gente sempre está com ruído. Se você olhar 2020, agora está cheio, né? 2019, quanto tempo a gente ficou discutindo se ia passar ou não ia passar a reforma da Previdência? Sim. 2018, quanto tempo a gente ficou discutindo greve dos caminhoneiros, depois eleição, a Datafolha, quem vai ganhar? 2017 foi o governo Temer, Wesley Day, o Maia vai assumir, vai renunciar, o Temer. 2016 nem se fala, eleição do Trump, Brexit, um monte de prisão na Lava Jato. Então, assim, nem adianta perder tempo. E de lá para cá a bolsa está andando, com muito ruído, muita queda no meio do caminho, mas a bolsa era 38 mil pontos, estava perto de 80, 75. Isso depois de uma queda drástica. Esse ruído do Moro aí, a gente recebeu muita pergunta do pessoal perguntando se o Guedes ia continuar, né? E aí eu vou aproveitar Talvez até o Guedes não continue. Talvez o Guedes semana que vem fala tudo embora. Mas assim, vai ser o meu 8º ministro da Fazenda, acho, desde quando eu invisto. O Luiz Alves, eu fiz as contas, acho que passou de 30. E a gente pretende ver aí mais uns 20 ou 30 aí ministros da Fazenda assumindo, né? Então pode ir embora, não vai fazer o quê? Se ele quiser ir, se você for investir em empresas, dependendo do cara que está lá, melhor você não investir. Imagina o Benchimol começando a XP lá atrás, eu falo, só vou começar a XP se tiver ministro da Fazenda bom. Não dá. A Magazine Luiza tem 70 anos de existência, imagina. Desde o período militar, um monte de porcaria que apareceu ali no governo, está aí, super bem sucedida. Então, se é importante para você quem vai ser o ministro da Fazenda, ou você só está na bolsa porque é o Guedes, eu estimularia você a rever seus investimentos, porque a chance de você se frustrar é grande. Outra coisa que a gente tenta explicar aqui para os clientes, né? Eu toco a mesa de operações aqui, eles têm muita preocupação com a crise, né? Principalmente que o pequeno e o médio empresário está sendo bem impactado com essa crise, e a gente costuma explicar para eles que isso acaba sendo positivo para os líderes de mercado, né? Os grandes players. Eu queria que tu explicasse um pouquinho, porque eu acompanho algumas lives tuas aí e a tua explicação é muito boa.
E aí, como muitos deles aqui estão assistindo, Assim, eu usei algumas vezes o exemplo de um incêndio na floresta, né? É bem exatamente isso. Você pega uma floresta, tá, né, tem árvore boa, árvore alta, baixa, saudável, tem árvore podre, tem de tudo, mas estão lá, né, recebendo luz do sol, chuva e pegando nutrientes do solo. De repente tem um incêndio, um raio, qualquer coisa, e pega fogo na floresta, né? Todas as árvores vão sofrer, todas. Todas vão chamuscar, perder folha, queimar o tronco e tal. Só que a árvore robusta, forte, ela não morre. Ela se mantém ali no centro dela hidratada. Ela fica viva, né? Depois que o incêndio passa, aquelas árvores podres, fracas, virou carvão, virou cinza. Mas sobraram algumas. Essas que sobraram eram as mais fortes, as mais altas, as mais resistentes. E quando começa a chover de novo, elas florescem com muito mais vigor, né? Tem muito menos competição pelo sol, né? Muito menos sombra, né? Tem mais água em abundância e elas vão mais para frente, elas vão mais altas, elas ganham mais força do que se não tivesse tido o incêndio. Então, quando vem a crise, se eu investisse em loja de vestuário aqui da João Cachoeira, aqui no Itaim, aqui, eu estava perdido, porque as empresas estão fechadas e o dono já, não tem nem como pagar mais funcionário. Vão colocar ele no pau, o funcionário vai, né, pedir um monte de rescisão e tal, ele não tem como pagar, ele perdeu tudo, ele quebrou. Só que, se você olhar nos setores da Bolsa, a Magazine Luiza vai continuar existindo, a Renner vai continuar existindo, o mercado de aluguel de carros, a Localiza vai continuar existindo. Vai sair da crise machucado? Vai. Né? O resultado econômico da empresa vai estar pior por causa da crise? Vai. Vai ter um prejuízo enorme esse ano. Só que elas vão estar de pé, elas vão olhar para o lado, vai ver uma mortalidade enorme de concorrentes. Então, em cada uma no seu mercado, elas vão acordar no final dessa quarentena aqui com muito menos concorrentes. Olhando para 2021, 2022, 2023, elas vão começar a crescer de novo, florescer de novo, com muito menos competição, muito menos pressão de margem. Então, a Renner vai conseguir negociar melhor com o fornecedor, vai conseguir negociar melhor nos shoppings, aluguel mínimo e tal, porque quem que sobrou para disputar com ela? Ou é Renner ou é quem? Então, assim, no mercado de aluguel de carros, mesma coisa. Quem está alugando carro hoje em dia? Quase ninguém, né? Então, a Localiza, a Movida, estão sofrendo. Só que quando o mercado voltar, elas vão conseguir comprar carros, por exemplo, de uma GM, de uma Fiat, com mais poder de barganha, porque eles vão vender para quem? A GM. Né? E vão conseguir estabelecer lojas, né, de seminovos, de usados, com bem menos concorrência. Então, assim, o processo darwinista que a crise provoca faz com que os líderes se distanciem ainda mais do segundo, do terceiro e da média do setor. Então, o que é bom para os líderes não necessariamente é bom para o PIB, para a economia como um todo. Então, aí essa hora que tem que fazer uma diferença muito grande entre o que é economia geral, PIB, né, na média geral, e o que acontece com algumas companhias em específico. E tem alguns setores que vão ter impacto para sempre, né? Acho que o e-commerce foi extremamente impactado positivamente, né? Então, compras por internet, quem tinha algum preconceito foi obrigado a fazer, né? Nessa quarentena. E eu acho que, na média, viu que é seguro, chega em casa, dá para viver com compras pela internet tranquilamente. Então, Magazine Luiza, de novo, vai sair muito bem dessa. E agora você vê que a atitude da empresa de ajudar, de fazer campanha de arrecadação, de não demitir ninguém, ela está fazendo o índice de aprovação ou de percepção de qualidade de marca disparou em todos os rankings. Então a companhia vai sair bem melhor dessa crise. No final das contas, foi bom para ela. Mas o resultado vai ser ruim desse ano. Poderia ser bem melhor se não tivesse crise.
mas o de 2021, 22, 23, eu já tenho minhas dúvidas se não vai ser maior por causa do Covid. Seguindo nessa mesma linha, os bancos que vinham aí, muita gente falando que as fintechs iam matar os bancões e tal, os bancões eu acho que vão ser protagonistas nessa crise, né? E como tu vê essa relação? Acha que os pequenos bancos, as fintechs, vão conseguir passar com tranquilidade, principalmente que esse tipo de negócio exige bastante caixa, né? Eu acho que, assim, para dar uma opinião geral sobre todas as fintechs é complicado. Então, eu vou falar mais ou menos o que eu acho na média. A nossa opinião com relação ao Bradesco, Itaú, Santander, por causa da crise, melhorou. Então, a gente estava com muito receio, exatamente por causa disso. Competição, fintech, novas tecnologias, desintermediação financeira. Mas aí, quando vem uma pancada dessa, você vê que quem tem musculatura aguenta, né? Então, as empresas foram no Itaú, conseguir empréstimo, foram no Bradesco. Ninguém foi nos bancos digitais para tentar levantar 2 bilhões para reforçar o caixa. Nem tem essa grana, né? E as fintechs, como você bem disse, não todas, mas uma grande parte, queimam muito caixa todo mês, tem novas rodadas de investidor, mais pessoas aportando dinheiro no negócio. E agora, quando o investidor está com medo, receoso, perdeu dinheiro em vários investimentos, nesse momento a fintech está precisando de ainda mais grana, porque ela já estava faturando pouco, agora está faturando quase nada, então está queimando muito mais dinheiro. Então, a mortalidade de fintech pode ser grande, né? Vai retardar o processo de destruição, vamos falar assim, entre aspas, dos bancões, se é que não retardou muito, assim. E dá a chance para os bancos repensarem o negócio. Falar, olha, as fintechs, elas sozinhas, elas ficam meio capengas, porque não vai ter dinheiro, não tem recurso, não tem como crescer, só que ali dentro tem boas ideias, né? Tem soluções de tecnologia, algoritmos que fazem total sentido, por isso que elas desistiam. Então, os bancões têm a chance de trazer para dentro da estrutura, comprar essas empresas, trazer esses times de tecnologia por um preço muito baixo, porque esses caras agora estão passando fome, meu. Então, assim, na média, a opinião nossa sobre os bancos melhorou. Os bancões, mas a gente não comprou nenhum ainda. Bacana. Outra coisa que a gente sempre pergunta nas lives aqui é em relação à recuperação. Então a gente já ouviu de tudo, recuperação em U, recuperação em V, até recuperação, um símbolo da Nike ali, que se recupera mais lentamente. Eu queria ver qual a visão de vocês aí em relação à recuperação, tanto do mercado quanto da economia, de uma forma geral. É que o pessoal fala as letras, mas não define o tempo, né? O V significa que aqui no meio aqui são 2 anos, é V ou é U? Pois é. Né? O V, o pessoal fala que só é V se recuperar em 2020, né? Aí, para definir as letras aí. Eu acho que em até 2 anos a Bolsa recupera, mas talvez o PIB não. A Bolsa ela é mais rápida, né? Ali você tem um nicho muito específico da economia, que são os líderes, que a gente falou, né? Então, o que eu tenho mais convicção é que a recuperação da Bolsa é bem mais rápida do que a recuperação da economia. A economia é a soma de todo mundo. Como tem muito mais mortalidade fora da Bolsa do que na Bolsa, em percentual mesmo, então a Bolsa ela tende a recuperar mais rápido. O que está um pouco estranho e que a gente não consegue fazer com outros paralelos com outras crises, é que a crise mesmo, ela está sendo provocada pela restrição de circulação das pessoas, abertura, né, das lojas, serviços, então você está obrigado a ficar em casa. No dia em que liberarem você para sair de casa, tecnicamente falando, a economia começa a recuperar. Porque a pessoa começa a andar de novo, colocar gasolina no carro, ir na loja, tal, receber. Só que não vai voltar todo mundo no mesmo patamar que estava, porque teve gente que perdeu emprego, né? Então vai ter perda permanente no meio do caminho. Então, assim, a partir do momento que liberarem, a recuperação da economia começa, e eu não sei se é um símbolo da Nike ou V.
a partir do momento que liberarem. Eu diria que é entre um V e o símbolo da Nike, a economia. E a Bolsa tende a ser mais com um V, desde que o V ainda seja V considerando 2 anos. Né? Agora, se 2 anos para as pessoas é U, então é U. Falando um pouco de crise, né, a gente viu um fenômeno bem diferente nessa crise atual, principalmente para os fundos de ações. Né? Eu tenho um certo tempo de mercado e sempre quando a gente tinha uma queda muito bruta no mercado, todo mundo corria para resgatar. E dessa vez, a gente viu um movimento contrário. Quem tinha caixa correu para fazer novos aportes. Eu queria saber se com vocês aconteceu isso, se é um fenômeno isolado nosso aqui, mas foi uma surpresa bem grande para a gente, assim. Olha, eu acho que não é isolado, não. Isso aconteceu com a gente na Alaska, outros gestores, amigos meus aí, conhecidos aí também, aconteceu a mesma coisa. Eu acho que tem vários fatores. Acho que não tem um único super-herói que causou tudo isso. Acho que tem a ver com CDI baixo também. Se o CDI fosse 20%, acho que ia ter resgate e ia para o CDI. O CDI baixo ajuda. Acho que disponibilidade de informação, questão financeira, as lives, cartas de gestores, redes sociais, mudança geracional. Né? Então, se a gente voltasse 20 anos atrás, a coisa mais segura do mundo, acho que era uma agência do Itaú e do Bradesco, né? Aquilo era sinônimo de investimento. Hoje não é sinônimo mais só de investimento, tem outras coisas também. As plataformas, acho que é um conjunto de coisas que veio a calhar. Mas isso eu estou explicando com o benefício de ter assistido o que aconteceu. Se você me perguntasse, olha, vai ter uma queda, a bolsa vai cair 50%, o seu fundo vai cair 70%, o que você acha que vai acontecer? Eu falo, resgate, né? Resgate massivo. Vai sobrar só o sócio. Eu iria dizer isso, né? Porque eu acho que o público não estaria preparado ainda para ter esse tipo de reação. Mas eu fiquei surpreso, positivamente surpreso. É bacana porque é o seguinte, esse pessoal que está entrando agora, ou os que não estão resgatando, eles vão ver daqui 2, 3 anos que foi decisão acertada, né? Mas não é todo mundo. Teve gente que entrou no começo do ano no fundo, saiu já. Eu não sei o que veio fazer, né? Veio fazer uma aventura, ficou com medo, precisou do caixa, tem que tomar cuidado. Né? Então, você vai entrar em fundo de ação, e fundo que tem mais riscos só do que ação, você está suscetível a esse tipo de coisa. Então, você tem que se planejar para ficar bastante tempo, né? Mas já era, né? Passou. A pessoa depois vai ter que lidar com isso. Pois é. Outra coisa que eu acho que é bem importante, e isso eu admiro bastante na Alaska, é a transparência, né? Acho que a transparência também passa essa tranquilidade. A gente fez uma série de lives aqui com diversos gestores, então ver quem está na ponta lá, cuidando do dinheiro, dando a cara a tapa aqui, né? Porque não é fácil vir fazer uma live aqui enquanto está tudo subindo, é tranquilo, né? Com a carteira caindo, todo mundo reclamando, rentabilidade ruim, é um peso vir aqui fazer uma live, conversar, e essa disponibilidade eu acho que ajudou bastante. Não, a gente gosta de fazer até o contrário, assim. A gente é mais solícito e se desdobra mais para atender quando está muito ruim, caindo, desde o Jersey Day. E tende a se resguardar um pouco mais quando está subindo. Até para quando você aparece, a gente corre o risco de estimular a pessoa a investir. Então a gente não quer estimular a pessoa a investir quando está tudo muito bem. E a gente tende a aparecer mais quando as coisas estão bem ruins, para não ficar naquele comportamento padrão que você conhece, que tem um pessoal que dá entrevista todo dia quando o fundo está subindo e quando cai, some, você não acha mais a pessoa. Então isso é péssimo. A gente não está nesse jogo de ter capital de terceiros para ter esse tipo de papelão, né? Então, se fosse para se esconder, fechava o fundo. Então, e assim, o que dá mais satisfação para a gente é vendo as pessoas
investindo da forma correta. Não precisa ser o nosso fundo, pode ser em qualquer outro fundo ou pode ser numa carteira proprietária, não tem problema nenhum. A gente acredita que se a gente formar bons investidores, a gente consegue formar bons acionistas. Se a gente formar bons acionistas, a gente conserta as empresas. E um bom acionista que entende o que é retorno sobre o capital, de onde vem o dividendo, por que a empresa cresce, o que quer dizer reinvestir o capital. E uma pessoa que tem esses conceitos mínimos, ela se torna um cidadão melhor e um eleitor melhor. Então a gente consegue consertar o país. Essa que é, dando a linha já final para você, por isso que a gente está nesse jogo. Legal. A gente está se aproximando ali do nosso tempo. Tem bastante perguntas aqui, eu vou separar algumas para a gente. As lives. Aqui. Vamos ver se vai aparecer para ti aqui, que às vezes trava. Ficou cortado. Chique o negócio, hein? Eu acho que ficou cortado aqui, eu vou ter que ler por aqui. Eu já estou vendo. Ele está perguntando da Magazine, né? Exato, que tá 50 vezes ali. Eu vou usar um recurso aqui, um negócio que eu escrevi esses dias, porque eu sabia que o Felipe ia fazer essa pergunta. Então eu vou responder para ele aqui de um jeito bacana. Ó, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Espera aí. Aqui. Aqui, achei. Ó, de janeiro de 98 até setembro de 2002, a Amazon deu prejuízo. Então não dava nem para calcular o PI, certo? O preço-lucro não dava nem para calcular porque o I, né, o earnings era negativo. Aí de 2002 até 2011, o preço-lucro da Amazon ficou mais de 80 vezes, na média. Aí de dezembro de 2011 até outubro de 2014, o múltiplo ficou em mais de 700 vezes lucro, na média. De 2014 a 2015 deu prejuízo, então não deu para calcular de novo. E de setembro de 2015 até hoje, na média, ficou 200 vezes. Ou seja, se o cara fosse olhar o múltiplo, ele nunca teria comprado o Amazon. Porque eu estava 700 vezes, 200 vezes, não dava prejuízo. E a Amazon, de janeiro de 98 até hoje, deu 48.000% de retorno. Ou seja, o cara ficou olhando o múltiplo e funcionou. Do outro lado, se o cara ficou olhando sempre o múltiplo da Eternit, ele foi comprando até perder tudo. Até a hora que o negócio faliu, o amianto não pôde mais ser comercializado e tal. Tem uma carta de 1997, se eu não me engano, ou de 92, acho que de 92, uma carta de 92 do Warren Buffett, onde ele fala sobre múltiplo. Quando você olha múltiplo puramente dito, você está pegando preço e dividindo pelo lucro de hoje. Só que o que você paga para levar o quê? O que a empresa vai produzir amanhã. O que a empresa vai produzir nos próximos 30 anos. Então, o que o lucro dela de hoje está te falando sobre o lucro dos próximos 30 anos? Nada. Absolutamente nada. O lucro desse ano significa que vai ser igual ao ano que vem? Não. Significa que o ano que vem vai ser metade ou vai ser o dobro? Não. Você tem que parar e olhar o lucro do ano que vem, dado o quê? Como ela está crescendo hoje, como ela está reinvestindo capital da companhia hoje, quais são os novos negócios da empresa, e o lucro líquido da empresa é igual à geração de caixa dela? Não. Está cheio de empresas que dá prejuízo contábil, mas gera muito caixa via inversão de capital de giro. Então, assim, você olhar o múltiplo e querer cortar caminho para daí tentar entender se a empresa está cara ou barata,
Você não vai conseguir. Se eu oferecer para uma pessoa uma fazenda de 100 mil hectares, nesses 100 mil hectares eu só plantei em 20 hectares, quase nada, só em 20. Esse 20 deu, sei lá, 100 mil reais de lucro. Aí você vai, nessa fazenda que deu 100 mil reais de lucro, eu pago 10 vezes de lucro só. Fala, filho, peraí, né? Dá para aumentar muito o lucro dessa fazenda se você plantar mais área. Se você for avaliar, né, o quanto que vale a fazenda, considerando somente o lucro líquido de um ano corrente, você vai perder a essência de quanto vale aquele ativo. Então, a minha dica é o seguinte: cuidado para não focar numa foto, porque PI é uma foto, preço de hoje dividido pelo lucro de hoje, o lucro do ano que vem. Não faça isso. Tente imaginar como que vai ser o filme. Aí você desconta o valor presente disso. Eu não olharia PI e não olharia também a fórmula do Graham. A fórmula do Graham funcionava para o mundo pós-crise de 29, com outro custo de capital, outro crescimento e outro perfil de empresa. Empresa que não crescia tanto, empresa que demandava muito capex, siderúrgica, empresa pesada, de indústria. Uma empresa que requer muito capital, ela trada com múltiplo mais baixo. Porque depois do lucro você arranca o capex, você tira o capital de giro. Então, assim, cuidado com cortar caminho. Olha a empresa como um todo, faz o fluxo de caixa, desconta isso, é melhor. Bacana. A gente tem outra pergunta aqui do Norton. Apareceu para ti aí? Tá meio lento aqui. Sim, qual segmento vai ter recuperação mais rápida? Olha, aquele segmento, recuperação, acho que ele quer saber do preço da ação, né? Não do lucro da empresa. Mas eu vou falar do lucro da empresa. Recuperação mais rápida, eu acho que é aquilo que está fechado e abre. Lojas Renner é uma, está fechado, então a recuperação dela é brutal, porque ela foi para zero, né? Na hora que abre, ela começa a poder faturar de novo. E são coisas recorrentes, né? Roupa as pessoas usam, né? Não mudou totalmente o conceito de ainda mais roupa feminina, onde a mulher vai na loja, experimenta, tem toda a experiência de compra e tal. Então, acho que pode recuperar rápido o varejo local. O que pode demorar mais tempo são coisas que demandam aquilo que foi destruído agora. Então, o que precisa de renda, de emprego, de confiança, de um comprometimento muito grande financeiro para as pessoas comprarem, como, por exemplo, imóvel, eu acho que pode demorar mais tempo, né? Uma pessoa vai comprar um apartamento, uma pessoa, né, na média, normal, ela vai tomar financiamento, ela vai comprometer um pedaço do patrimônio, às vezes até maior do que ela tem guardado, ela tem que estar confiante no emprego dela, ela tem que ter crédito, ela tem que ter, precisa ter consenso entre o marido e a mulher, o casal, normalmente. Então, assim, demora para esse tipo de coisa voltar. Então, eu acho que é o que pode demorar mais tempo. O setor imobiliário, lançamento, esse tipo de coisa. E o varejo, eu acho que pode voltar rápido. Aqui tem uma pergunta interessante aqui do Gabriel. Você é a favor de mais um corte na Selic? Olha, independente de se eu sou a favor ou não, está precificado, né? Já está precificado mais um corte de 0,50. Eu acho que é assim, ó, só para dar palpite, a gente sabe que se você vai cortando juros, o dólar tende a ir subindo, né? O carrego vai saindo, o pessoal vende real aqui no Brasil para fazer aposta, comprar em lira turca, peso mexicano. Então, aquilo que no Brasil era favorável à nossa moeda, o pessoal, né, especulava no real, comprando real, agora o pessoal especula vendendo. Então, se você cortar mais juros, o dólar tende a subir mais. Se isso não for desancorar a expectativa inflacionária, se isso não for provocar surto inflacionário por conta da alta do dólar, se você corta, não vejo prejuízo.
poderia cortar, não tem problema nenhum. O governo, teoricamente, economiza uma grana com isso, enrolagem de dívida. Se você não desancora as expectativas, a taxa longa de juros tende a não subir. Se o mercado começar a entender que a atitude do Banco Central é irresponsável, a expectativa inflacionária sobe, os juros longos do Brasil sobe, o risco Brasil estressa, aí seria algo ruim. O impacto ia ser ruim para as empresas de forma geral e tal. Como está precificado já um corte de 0,50, eu acho que a alteração vai ser mínima no mercado. Então, acho que vai ocorrer, está precificado, nem me preocupo. Beleza, aqui. A questão das dívidas. A dívida está bem casada com o fluxo de caixa da companhia, né? São dívidas em dólares, o fluxo de caixa das companhias é em dólar, a venda, o faturamento das duas é recorrente. Eu não vi ninguém cortando o uso de papel higiênico na crise. Então, eu vou dar uma economizada no papel higiênico aqui, porque Covid e tal, então não muda. Então, o consumo é recorrente. Embalagem, especificamente, que afeta a Suzano e a Klabin, principalmente, tem uma mudança estrutural. O e-commerce tende a aumentar o número de embalagem, papelão, essas coisas. Sai o resultado agora da Klabin. Deu para ver que pouquíssimo afetado, está crescendo o volume, crescendo o preço, então não vejo problema não. E as duas estão com dívidas altas, circunstancialmente, né? A Suzano pela compra da Fibria e a Klabin pela expansão do Puma II. Então, a dívida da Suzano vai sendo comida ao longo do tempo pela geração de caixa da Suzano, e a Klabin está investindo esse capital com uma taxa interna de retorno que nem eles imaginavam que iriam conseguir. Tanto subiu o preço da celulose em dólares, tanto e o câmbio, né? O Puma 1, o câmbio era 2,20, 2,30. Esse aqui é o dobro, né? Então, não tenho nenhuma preocupação, não. Tem uma outra pergunta aqui, bem interessante, Rafael. Qual a tua visão da queda do dólar aí referente a Braskem? Olha, o petróleo, né? Quando o petróleo cai é bom, petróleo. Né? Para Braskem, é matéria-prima, né? A nafta. Se o petróleo, na verdade, assim, ao longo dos anos, fica em equilíbrio. A matéria-prima, que é o nafta, que é o petróleo, e o polietileno, o polipropileno, né? Eles tendem a ficar com essa diferença de preço, que é o spread. O que tem de diferente agora é que o petróleo caiu bastante de preço. E agora a Braskem tem duas alternativas de matéria-prima. Não é só o nafta, pode usar o gás do xisto, né? O shale gas americano também é uma matéria-prima que a Braskem pode usar. O que a gente está vendo, a gente conversou muito com a Braskem nos últimos dias e amanhã vai ter outra conversa nossa com a companhia, para ir acompanhando e tal. A Braskem está trabalhando com 70% a 75% de uso da capacidade. Os funcionários estão fazendo turno, ficando vários dias dentro das plantas, trabalhando direto. A queda do preço do petróleo tem ajudado bastante a Braskem. Ela vai gerar muito caixa ainda em 2020, de novo, mesmo com essa pandemia toda. Então, é uma companhia que tem muita margem de manobra. Então, ela consegue escolher qual é o melhor produto que ela vai fazer, ela consegue escolher, a partir de cada país, se ela vai exportar daquele país, se o câmbio estiver bom, ou vender no mercado doméstico. Então, a Braskem, eu acho que o pior ficou para trás, que eu acho que foi a discussão sobre todo aquele impacto, aquele acidente todo ali em Maceió, né? Alagoas. Acho que esse foi o principal ponto problemático da companhia. Com relação à operação, está rodando bem. Uma pergunta aqui que a gente recebe bastante também é quantas empresas vocês têm atualmente no portfólio de vocês? Vou contar para não falar bobagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16.
respondi. É um número bom, por exemplo. É, Tende, normalmente era até abaixo disso, mas é bom número. o pessoal tem se preocupado bastante agora com a diversificação depois dessa queda toda. E é uma pergunta bem corriqueira aqui. Deixa eu Tem ver. um número mágico, tem os teóricos, o pessoal mais acadêmico, tem um número mágico de diversificação de portfólio que é 15. Normalmente, quando você chega em 15 empresas, você tende a diluir bastante riscos específicos, e você começa a entrar num risco mais sistemático. Assim. É um número onde é como se você virasse uma chavezinha, você sai do super concentrado para ter uma diversificação boa. Só que a gente já acha que ter 30 nomes, 20 nomes, 25 nomes já começa a ficar inviável, você não acompanha todos e para que eu vou ter um 17º investimento se é melhor reforçar o meu primeiro, meu mais convicto, né? Então, mas 16 é um número grande para a gente. Eu acho que na média vai ser menos do que isso. Bacana. Aqui eu acho que dá tempo de responder mais uma. Isso também é uma pergunta que nos fazem bastante aqui. Eu acho que qualquer coisa influencia as bolsas no mundo, né? A eleição dos Estados Unidos, a Coreia do Norte ameaçar a Coreia do Sul de guerra. Se a gente voltar na história, sempre foi assim, né? Guerra no Golfo, né? Guerra lá do Iraque, Vietnã, pegou pesado. Afeta porque as pessoas ficam com medo. A pessoa ficou com medo, a ação cai, né? Eu, particularmente, acho que nos próximos muitos anos a gente vai ter que conviver com essa disputa, né? A China chegou chegando aí, né, para querer disputar a hegemonia do mundo. São duas visões antagônicas, né? Estados Unidos, liberdade individual, direito à propriedade. Na China, não tem liberdade individual, não tem direito à propriedade. Então vai ser uma disputa interessante aí de ver, mas quem nasceu na década de 80 e 70, assistiu os filmes da década de 80 e 90, era Rússia e Estados Unidos o tempo todo, né? Desde os filmes lá, Rambo, Hollywood, até disputa de fato, os mísseis em Cuba. Né? A gente trocou aí Rússia por China, mas os Estados Unidos versus China vai influenciar a bolsa o tempo todo. Não espere isso se acalmar, não. Eu acho que o bicho vai pegar, pra falar a verdade mesmo. Esse negócio do corona aí, melhor nem entrar nesse assunto, mas eu acho que o bicho vai ficar feio. É polêmico, o pessoal já está com os nervos à flor da pele aí por causa do corona. Então tá, a gente está bem próximo, aí tem 2 minutinhos, 3 minutinhos de live. Queria te agradecer aí a disponibilidade, deixar o convite para a gente falar novamente aqui mais para frente, quem sabe depois de ter passado isso tudo, com um ambiente econômico menos turbo, e te agradecer a disponibilidade. E queria que tu deixasse uma mensagem aí para o pessoal, seja quem está começando agora, e está um pouco assustado com esse batismo de sangue, com essa queda toda, até para quem já está acostumado, aí, uma mensagem para a gente encerrar. Olha, eu tenho 39 anos, não sou tão velho assim para investimentos. O Luiz Alves tem 72, né? Ele já pegou crise de infartar, matar as pessoas do coração. Mas eu peguei 2002, peguei 2008, vi 2015, estou vendo agora. Ao longo do tempo eu só andei para frente nos investimentos, mesmo tomando uns capotes grandes no meio do caminho. Bolsa, ela cai subindo. Toda crise derruba ela e ela volta para patamares muito acima do que ela estava antes da crise. Porque por detrás daquele índice tem um monte de empresa boa, tomando atitude, inovando, fechando coisa que não presta, investindo em coisa boa, melhorando tecnologia, inovando. Então, assim, se você acredita em capitalismo, se você acredita que a empresa cria valor, esse é o vetor que cria as coisas, que é o empresário, é a empresa, você tem uma seleção disso na bolsa. Você fizer um trabalho minimamente decente de diversificar em algumas empresas muito boas, acompanhar e não pagar um preço muito caro, depois de 20, 30 anos não tem como dar errado.
só seguir com disciplina, diversificação e diligência nos investimentos. E não tem crise que dura para sempre. Daqui a pouco passa e você vai olhar com saudade os preços que a crise está proporcionando. Sempre assim. Sempre alinhado à visão de longo prazo com a aplicação que está sendo feita, né? O mercado de ações com visão de curto prazo não combina. Bom, obrigado aí ao time todo da GX, aí, espero ter ajudado e convite aceito para uma próxima, é só chamar. Então tá, muito obrigado.